Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu sabia que mais dia menos dia aquilo acabaria acontecendo. Minha mãe ia se desentender com a mulher do meu irmão. As duas viviam batendo boca. O problema é que a mãe morava no terreno que pertencia à família da minha cunhada. A Solange tinha permitido que a mãe construísse uma meia-água ali nos fundos do quintal e ficasse morando ali. Só que não era de hoje que as duas não se entendiam. A Solange não concordava com o comportamento da minha mãe. E por causa disso, era entrever o dia sim, dia não. Verdade seja dita, minha mãe abusava um pouco, viu? Para dizer a verdade, ela abusava muito. Alguns anos depois que o pai morreu, ela começou a agir de um modo que, olha, eu mesmo, aquela filha, sabe, ficava até meio... Eu sempre adorei a minha mãe. Sempre dei a maior força para ela. Mas, sabe, sei lá, ela abusava. Começou a frequentar até bailão. Sabe, chegava à tarde da noite, principalmente sábado, e às vezes, puxa vida, como que eu vou dizer isso? Levava até companhias masculinas para dentro de casa. Eu dava tanto conselho para ela. Imagine, filha dando conselho para a mãe. Pedia que ela desse um tempo, mas ela não estava nem aí. Dizia que com a vida dela, ninguém tinha nada a ver. Vida dela era a vida dela e ela levava do jeito que ela queria. Eu até entendia que ela quisesse aproveitar, sabe, porque quando o pai ainda era vivo, ele controlava demais a minha mãe. Sabe, aprendia demais em casa. E depois que ela ficou viúva, naturalmente que ela sentiu aquela sensação de liberdade, né? Como se fosse um passarinho saindo finalmente da gaiola. Só que mesmo assim, eu achava que ela devia maneirar, até para evitar falatório. Eu era casada, já fazia 3 anos. Ainda não tinha filhos. E só para se ter uma ideia, meu marido também não se dava com a minha mãe. Tanto que era difícil ela ir até a minha casa, me visitar. Na época em que o pai morreu, pelo fato da casa ser alugada, eu até queria trazê-la para morar comigo, mas justamente por esse motivo, ela não quis. Preferiu ir construindo aos poucos uma casinha só para ela, no terreno onde o meu irmão morava com a família dele. Se bem que até o meu marido torceu o nariz quando cogitei aquela ideia. Eu acho que já deu para notar que minha mãe, sabe, para dizer o mínimo, sempre teve assim um gênio muito forte. No fim, ela acabou indo morar no terreno do mano. Só que de uns tempos para diante, ela e a minha cunhada não andavam mais se acertando. E eu já sabia que a Solange andava querendo expulsá-la dali. Apesar de tudo, achei que isso não fosse acontecer, até porque, vamos convir, né? Meu irmão não ia permitir. Imagine, que filho teria coragem de expulsar a própria mãe de casa? No entanto, o imponderável aconteceu. A Solange, por incrível que possa parecer, acabou realmente expulsando a minha mãe de casa. Sabe, ali da casinha dela. Repito, apesar de saber do perigo, da possibilidade, eu nunca achei que isso fosse realmente acontecer. Quando ela me contou, eu até procurei conversar com a Solange e com meu irmão também, só que não teve jeito. Meu irmão, inclusive, ao contrário do que pensei, estava a favor, concordava com a esposa. Chegou até a dizer: olha, se você está defendendo tanto assim a mãe, por que você não leva para casa para morar contigo? Só sabe criticar? Juro, se dependesse só de mim, ela já estaria ocupando um quartinho nos fundos que tinha ali em casa, que estava vago há muito tempo. De todo modo, cheguei a conversar com meu marido sobre a possibilidade, assim, com jeito. Só que adivinha, ele também foi contra. Sabe, eu sabia
que todo mundo tinha pelo menos um pouco de razão, mas convenhamos, era minha mãe. Sabe, o meu marido, por exemplo, ele reagiu de um jeito tão, olha, até grosseiro. Trazer tua mãe... Você só pode estar brincando, né, Luciano? Não quero aquela mulher aqui, mas de jeito nenhum. É tua mãe, eu sei, mas não quero saber. É ela que vai morar no outro lugar. Ela não recebe a pensão lá do teu pai? Então, que alugue uma casa pra ela. Ué. Repito, eu sabia que todo mundo, inclusive o meu marido, tinha uma certa dose de razão. Eu sabia que todos tinham razão, na verdade. Inclusive ele, meu marido, mas, meu Deus, minha mãe. Eu fiquei tão sentida com o Jairo, porque, puxa vida, ele podia, pelo menos, procurar entender a situação, ajudar de algum modo. Olha, eu me senti tão mal, tão decepcionada com ele. O pior é que a gente acabou discutindo ali no portão sobre isso. E o nosso vizinho acabou escutando. Eu nem sabia que ele estava ali na janela. Quando percebi, aí já era. O Jairo também, ele ficou tão estressado que me deixou sozinha ali falando comigo. E foi bem nesse momento que esse nosso vizinho, ele saiu de onde estava e veio assim pelo lado da casa, se aproximou de mim. Oi, Luciana, desculpa eu me meter, mas acabei ouvindo a conversa de vocês. Tua mãe está procurando uma casinha para alugar, é isso? Pois é, seu Ivan. Ela acabou se desentendendo lá com a mulher do meu irmão e... Mas o senhor sabe de alguma casa, algum... Melhor é que sei. Mas, em primeiro lugar, vamos esquecer essa coisa de seu Ivan, tá bom? Me chame só de Ivan. Só de você, eu prefiro. Até porque não sou tão velho assim, né? Ou sou? Não, claro que não, é respeito mesmo. Ele então me contou que ali, no fundo do terreno dele, tinha uma edícula que estava desocupada já fazia algum tempo. Se a mãe quisesse, palavras dele, ele podia alugar para ela, numa boa, que até faria um preço especial. Bem em conta. Sabe, eu e o Ivan, apesar de sermos vizinhos, a gente não tinha muita intimidade, para não dizer nenhuma. Nos cumprimentávamos quando nos víamos, trocávamos até algumas palavras, mas intimidade mesmo não tínhamos nenhuma. Eu sabia que ele era viúvo e que tinha uma filha casada que morava em São Paulo. Essa filha parece que mexia com contabilidade, mas de resto não sabia mais detalhe nenhum. Nem a idade dele, eu sabia. Apesar de aparentar uns 50, 52, 48 anos, quem sabe. Sabe, na hora em que ele se ofereceu para alugar para minha mãe aquela edícula que ficava ali no terreno dele, eu até pensei comigo mesma, puxa, seria tão bom se a mãe e o Ivan de repente ficassem juntos. Ué, por que não? Apesar da mãe ser um pouco mais velha que ele, os dois eram viúvos. Quem sabe assim ela sossegaria o facho, pelo menos um pouco. Bom, falei que ia conversar com ela e depois lhe daria uma resposta. E foi o que fiz. Inclusive, a levei ali para conversar com o Ivan, dar uma olhada na edícula. E no fim, para minha alegria, eles acabaram se entendendo. Eu, inclusive, me comprometi a ajudá-la a pagar o aluguel, já que a pensão que ela recebia era pouco mais de um salário mínimo. Não era grande coisa. Meu irmão ajudou a fazer a mudança, pelo menos isso, né? Depois eu ajudei a mãe a organizar as coisas. Ali naquele lugarzinho, que seria a partir dali a casinha dela. O Ivan ficou o tempo todo ali ajudando também. Olha, uma coisa eu preciso falar. Que homem prestativo. Era um poço de simpatia. Confesso que me bateu até um certo temor de ele também acabar se desentendendo com a minha mãe por causa do comportamento dela. Quem sabe até expulsá-la dali também. Imagine, meu próprio marido e meu próprio irmão não conseguiam conviver com a minha mãe, o que dirá uma pessoa desconhecida, né? Estranha. Mas é para se ver como são as coisas.
apesar de ela continuar agindo do mesmo jeito, ele nunca veio falar um A dela para mim. Nunca. Nunca reclamou de nada. Pelo contrário, sempre que conversava comigo, era aquela mesma simpatia de sempre. Estava sempre sorrindo, sempre. Sabe aquela pessoa sempre de bom humor? Aliás, não sei se foi por conta disso, mas com o tempo, sempre que eu via, que falava com ele, sei lá, eu me sentia diferente. Não sei explicar, mas eu me sentia tão bem quando a gente conversava. Como eu ia ver a minha mãe praticamente todos os dias, era inevitável vê-lo também. Não sei, mas talvez o fato de ele ser tão simpático, não só com a minha mãe, mas comigo também, acabou mexendo com as minhas emoções de alguma forma, algum jeito que eu, mais do que isso, acabou despertando em mim uma coisa que não sabia o nome, mas que era uma coisa forte. Mais do que isso, e para complicar, em casa, eu e o Jairo, a gente continuava se desentendendo cada vez mais, a gente não estava mais conseguindo se acertar. Fazia só 3 anos que estávamos casados. Imagine, só 3 anos. E como já falei, não tínhamos filhos, apesar de eu estar tentando engravidar há muito tempo. Mas não tinha um dia que ele não vinha reclamar de alguma coisa. Sabe, é tão difícil viver num clima assim. Principalmente, a reclamação dela nos últimos tempos era aquela, que eu vivia mais na casa da minha mãe do que em casa. Um dia, durante uma discussão, ele inclusive até perguntou: escuta, por que você não pega as suas coisas e não vai morar com ela lá em definitivo? Sabe, daqui a pouco vou ver você saindo para beber com ela no boteco aí, na lanchonete, frequentando bailão. Eu, hein? Eu odiava quando ele falava assim. Puxa vida, era minha mãe. E isso só me fazia mais decepcionada ainda com ele. Eu tinha pego o costume de chegar do serviço e ir lá conversar um pouco com ela, ver como ela estava. Às vezes até aproveitava e comia alguma coisa, ali mesmo. Depois a gente ficava conversando, assistindo a novela. E quando chegava em casa, já encontrava meu marido de bico. E isso, admito, foi deixando o nosso casamento estremecido. Na verdade, eu até contava essas coisas a ela. Da gente que não conseguia mais se entender em casa. Que o meu casamento com o Jairo andava tão frio, tão... Nós dois estávamos estressados. A verdade é essa. Sempre que eu ia ali na casa da mãe, eu e o Ivan acabávamos conversando também. E aquele jeito dele, sabe, simpático, sempre solícito, começou a mexer comigo cada vez mais. Apesar de ser bem mais velho do que eu, ter mais ou menos uns 50 anos, era um homem tão bonito e charmoso. E aquela sua simpatia só o tornava ainda mais atraente. Quem é mulher, e sobretudo mulher casada, que não tem atenção do marido, sabe que é só briga, só discussão, sabe bem do que eu estou falando. Quando a pessoa encontra um homem que é só paz, é só sorrisos, que não reclama de nada, que só tem assunto bom para conversar, só tem simpatia para espalhar, sempre gentil, sempre solícito. Às vezes eu me despedia da minha mãe, mas em vez de ir embora, ficava ali conversando com ele. E sabe quando você perde a noção do tempo? Dava até para entender por que o Jairo andava brigando tanto comigo. A verdade é que, sem me dar conta, eu comecei a me encantar por aquele homem de um modo que jamais imaginei. Não era só pelo fato de eu ser casada, mas porque, vamos convir, eu era no mínimo uns 22 anos, mais jovem do que ele. Na época eu tinha 28, imaginei que ele tivesse uns 50.
sabe, praticamente idade de um homem que podia ser meu pai. Não que isso seja um problema, no geral, mas eu nunca me imaginei sentindo amor, assim, amor de paixão de mulher para homem, por alguém tão mais velho. Um dia, até a minha mãe chegou a comentar. Ela fez assim uma cara. Escuta, filha, é impressão minha ou você tá meio interessada no Ivan? Quem, eu, mãe? Interessada no Ivan? Mas, meu Deus, que bobagem, ficou louca? Não sei não se eu tô louca, viu, mas eu tenho experiência, né, filha? A senhora esqueceu que eu sou casado? Não esqueci não. Aliás, casado com o homem mais chato do mundo. E eu ando reparando no teu jeito quando tá perto do Ivan. Você quer saber? Eu tô achando que você não anda vindo aqui por minha causa não, viu? Mas por causa dele. Aliás, já reparei no jeito dele também quando você tá próximo. Sabia? Sei não, hein? Mas essa história ainda vai dar samba. Ela falou aquilo e eu fiquei tão envergonhada. Mesmo ela sendo minha mãe, eu fiquei tão envergonhada. Meu rosto deve ter ficado vermelho, senti o rosto pegando fogo. Porque além de falar, ela riu depois. Como se estivesse lendo os meus pensamentos. Deu assim aquela risadinha, me deixando mais sem jeito ainda. Eu continuei insistindo, né? Que não tinha nada a ver, que era tudo coisa da cabeça dela. Só que depois desse dia, evitei até de ir lá na casa da mãe. Pelo menos comecei a ir com menos frequência, porque eu comecei a me sentir tão confusa. Aquilo que ela tinha dito, será que tinha a ver? Eu só podia estar dando muita bandeira para até ela ter percebido. E ela ainda tinha falado que ele também, quando estava perto de mim, me olhava de um jeito diferente. E quer saber? Isso foi o que me deu mais esperança e mais alegria. Quando eu lembrava dessa parte do comentário dela, eu chegava a rir sozinha. De tanto que aquilo me animava. E o pior é que a imagem desse homem, não sei se por aquela conversa, passou a tomar conta dos meus pensamentos dia e noite sem parar. Sabe, eu fechava os olhos e eu via diante de mim sorrindo. Seu sorriso era tão lindo. Parece que me acalmava. Será que eu estava começando a me apaixonar? Mas isso não podia acontecer. Eu era casada. Tudo bem, aquilo que a minha mãe tinha dito era verdade mesmo. Nos últimos tempos, meu marido era o homem mais chato do mundo. Mas de qualquer maneira, eu era casada, eu tinha um compromisso. Um dia, fui lá conversar com a mãe. Mas como já tinha acontecido outras vezes, ela não estava. Provavelmente, devia ter ido à lanchonete, que tinha ali perto. Mas o Ivan apareceu na porta. Olha, eu estremeci só de vê-lo diante de mim. A gente ficou ali conversando. E ele perguntou se eu não queria entrar um pouco, tomar um café. Quem sabe a minha mãe chegasse dali a pouco. E olha, não sei o que me deu, mas no impulso acabei aceitando. Só de olhar para ele, eu sentia aquele friozinho na barriga. Ele preparou o café e ficamos ali conversando. Me contou que tinha conversado com a filha, que morava em São Paulo. Eu também contei algumas coisas, até que de repente paramos de falar. E ele ficou em silêncio, só que olhando fixamente para mim. Era uma intensidade aquele olhar. A sensação que eu tinha era de que ele queria me dizer mais alguma coisa, mas talvez estivesse procurando coragem. Sabe aquele olhar que conta tudo sem dizer uma palavra? Até que depois de algum tempo ele perguntou:
Escuta, tua mãe me contou esses dias que o teu casamento não anda muito bem. É verdade? A mãe te falou isso? Ei, minha mãe bocuda. Mas o pior é que, viu, Ivan? A mãe é meio exagerada, mas enfim, é verdade sim. Eu e o Jairo, a gente não tá mais se entendendo. E é verdade também que você, esses dias, olha, se não quiser, você não precisa me responder, viu? Mas a gente conversou, e aí ela, pelas tantas, falou aquilo assim, sem querer, que você esses dias perguntou de mim. É verdade? Você perguntou de mim para ela? Olha, eu fiquei sem saber o que dizer. Em pensamento, eu estava naquele momento esganando a minha mãe. Meu Deus, que mulher danada! Sabe, apesar de minha mãe, era uma pessoa que não podia contar nada. Que ela ia lá e entregava o ouro. Na verdade, perguntar dele para ela, eu nunca tinha perguntado. Só quando ela citava o nome dele e eu dizia alguma coisa, olha, devo ter perdido a cor, de tão sem graça que fiquei. Embora ele nem tenha me deixado falar, perguntou aquilo e já foi falando. Sabe o que é? Que eu também pergunto de você para ela. Luciana, não me leva a mal, mas de uns tempos pra cá, eu tô com isso aqui, ó, na garganta, faz tempo, eu quero te falar, eu preciso desabafar, te contar. Eu ando pensando tanto em você. Não precisa me falar, eu sei que você tem um marido, que embora teu casamento não esteja às mil maravilhas, você é casada, tem compromisso. Mas o que eu vou fazer? Se toda vez que eu te vejo, eu tremo da cabeça aos pés. Nunca senti por ninguém tudo isso que eu estou sentindo por você. Juro por Deus. Enquanto ele falava, eu fui me sentindo tão perdida, tão fora do ar, que nem me dei conta de que ele estava bem próximo de mim. Ele foi falando e se aproximando. Só fui perceber mesmo quando ele me fez um carinho assim no rosto e do modo mais carinhoso possível encostou seus lábios na minha boca. E sabe, em vez de me retrair, eu não esbocei reação nenhuma, simplesmente deixei o beijo acontecer. E a verdade é que aquele beijo mudou para sempre os rumos da minha vida. Eu me senti tão entregue, sabe, tão... Depois do beijo, sorrindo, ele confessou que estava apaixonado por mim, que seria capaz de qualquer coisa para ficarmos juntos. E logo em seguida, outro beijo aconteceu. E olha, se eu não tivesse dito que precisava ir embora para casa e saído dali rapidinho, acho que teríamos terminado aquela conversa, entre aspas, lá no quarto dele, em cima da sua cama. E olha, depois desse dia, eu me senti ainda mais confusa, com a imagem desse homem no pensamento o tempo todo. Eu já não conseguia mais disfarçar, já não conseguia esconder o que estava sentindo. Naturalmente que em casa, meu marido já tinha notado a minha mudança, de modo que passamos a brigar com mais intensidade e mais vezes durante a semana, praticamente todos os dias. Até que uma noite, depois de mais uma discussão, eu saí de casa falando que ia dormir na casa da minha mãe. Só que a minha mãe de novo não estava. Tinha saído para beber com umas amigas. E acho que não preciso nem dizer o que foi que acabou acontecendo. Eu acabei posando fora de casa, sim, mas não na casa da minha mãe, mas na casa dele. Passei a noite toda ali nos braços do Ivan. E depois daquela noite,
meu casamento simplesmente desmoronou. Porque eu não tive mais dúvidas de que estava mesmo irremediavelmente apaixonada. Acredite quem quiser, mas em menos de 2 semanas eu fiz a minha trouxa e fui morar ali com a minha mãe. Quer dizer, pelo menos foi isso que eu contei para todo mundo, né? Para a família, para os amigos, conhecidos. Mas a verdade é que desde o primeiro dia eu me mudei mesmo, mas foi para a casa do Ivan. Não que eu devesse satisfação a alguém, mas, sabe, para evitar disque. A única que sabia realmente da verdade era ela, a minha mãe. Esperamos 2 meses para contar a verdade para todo mundo. O Jairo, que nunca tinha desistido de me reconquistar, quis brigar com o Ivan quando soube. Olha, deu tanta confusão que eu não gosto nem de lembrar. Só que no fim não adiantou nada, porque acabamos juntos. Uma coisa eu digo, foi a melhor escolha que eu fiz em toda a minha vida. Hoje me lembro dos momentos de indecisão que eu tive, porque, meu Deus, eu pensava, será que vai dar certo? Isso é loucura. Um homem que eu mal conheço, botar fora um casamento, que apesar de não ser o casamento perfeito, sabe? Fiquei tão confusa e tão indecisa, para no final, diante da realidade, chegar à conclusão de ter feito, repito, a melhor escolha da minha vida. Pelo fato de ser um homem assim mais experiente, o Ivan sabe exatamente como me fazer feliz. Sem contar que é aquele tipo de homem romântico, como ele mesmo diz, um homem à moda antiga. Ele despertou tanta coisa bonita aqui dentro de mim que eu nunca tinha sentido antes. Minha mãe continua morando ali na edícula. Prefere assim. Até porque tem toda a independência preservada, né? Faz o que quer, a hora que quer, tem a sua liberdade. E a minha felicidade ficou ainda maior quando descobri que estava esperando um filho. Olha, foi o melhor momento da minha vida. Eu que tanto sonhei ser mãe. E foi com ele, com o Ivan, que realizei esse meu sonho antigo. Na verdade, a minha maternidade é como tudo que tenho na vida. Todas essas coisas têm algo em comum. As coisas boas que tenho. Devo tudo a ele. A esse homem que apareceu de repente na minha vida e me fez a mulher mais feliz do mundo. Quando antes eu era tão infeliz, tão estressada, me sentia tão sozinha, apesar de ser casada. Foi ele, o Ivan, que trouxe um novo sentido para a minha vida. Foi ele que está me dando uma filha. Foi ele, foi você, Ivan. Aquele presente dos céus que eu tanto sonhei e que um dia Deus resolveu que eu merecia ganhar. Mas e aí, você gostou da história de hoje? Espero que sim. Então, dá só uma olhada nesse livro aqui, ó. É uma coletânea de algumas das melhores histórias que eu já contei nos últimos 30 anos de carreira no rádio. E se você gosta de não apenas ouvir, mas também ler histórias de amor, eu vou sortear 8 exemplares desse livro aqui nas próximas 4 semanas. Para concorrer, é só comentar as histórias. Dizer o que você achou da história, dos personagens, se você gostou, se não gostou. Comentar esse novo formato que a gente está utilizando para contar as histórias de amor aqui no nosso canal. Dizer o que você pensa, dar a sua opinião. Sabe por quê? Porque a sua opinião para a gente, para mim, para Elci e para o Davi, que é o nosso grupo, que faz as histórias, que prepara para vocês assistirem, nós temos a sua opinião em altíssima conta. A sua opinião é super importante para a gente desenvolver um trabalho bacana de contar histórias de uma maneira assim sempre melhor, para você ficar feliz, tá bom? É por isso que a gente precisa da tua opinião, que você curta, que você compartilhe e, sobretudo, que você dê a sua opinião sobre as histórias e sobre
o nosso modus operandi aqui é um pouco novo, que a gente está tentando contar histórias assim de uma maneira um pouco diferente. E é claro, quanto mais histórias você comentar, mais chances terá de ganhar. Aliás, se você passou a me acompanhar há pouco tempo, não esqueça de ver todo o material que já foi publicado antes de você entrar. Garanto que tem muita história emocionante que você não viu ainda. Tem mais. Quem ganhar um dos exemplares aqui do livro com as histórias de amor vai receber na sua casa, more onde morar, sem nenhuma despesa. Viu? O presentão vai chegar na sua casa. Agora, tem que curtir, compartilhar e, sobretudo, comentar, porque vou repetir, a sua opinião sobre o nosso trabalho é uma coisa super importante para a gente. Tá bom? Posso contar com você? Até mais.